Graça e paz, meus queridos, estamos de volta com nossa série de estudo, A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje queremos falar sobre a destruição dos descendentes de Baasa. Esse foi um dos reis que a Bíblia conta a sua história. O texto diz que veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo o quê? O texto diz o seguinte, 1 Reis 16, de 1 a 3. Portanto, te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. Então ele era um rei de Israel. E tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo. O texto diz que ele fez o povo de Deus pecar. Continuando. Fazendo meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados, eis que exterminarei os seus pecados. Eis que exterminarei de ti, Baasa, os teus descendentes, a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Pois bem, o texto aqui diz que esse rei fez o povo de Deus pecar e que Deus exterminaria todos os seus descendentes. Imagine uma pessoa que não tem sucessor nenhum, ninguém, nenhum filho, nada, neto. Todos os descendentes seriam totalmente exterminados. Vou ler mais uma vez o texto. Portanto, te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os teus pecados. Eis que exterminarei os teus pecados, e eis exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Ele diz aqui que ele estava irritando a Deus. Eu acho que não é uma coisa boa irritar a Deus, não. O texto continua falando mais alguma coisa, né? Porque Baasa se desviou dos caminhos do Senhor e largou os caminhos de Deus e trouxe sobre ele e sobre os seus descendentes um duro juízo por causa da sua forma de vida. Nota que os pecados de Baasa trouxe consequência para a sua descendência. É o que diz o texto. Pois bem, 1 Reis 16, verso 4. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Olha que sentença terrível essa, né? Jeroboão se desviou, né? Ou melhor, desviou a Israel dos caminhos do Senhor e ficou como um exemplo na história para todos. A partir dele, todos os que erravam se dizia, foi como Jeroboão que deixou os caminhos do Senhor. Ele ficou como um exemplo de maus caminhos, de um exemplo de vida errada, uma vida pecaminosa que serviu de exemplo
para todos aqueles que erravam, se dizia que era como ele, porque ele tomou essa decisão de errar contra Deus. Em 1 Reis 16, verso 7 diz: assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Parece que ele se excedeu em alguma coisa além daquilo que Deus mandou fazer contra a casa de Jeroboão. Então, Baasa e todos os seus descendentes foram destruídos segundo a palavra de Deus. A minha pergunta é: como negar que a maldição pode destruir um chefe por causa da sua maneira errada de vida, de insistir numa vida pecaminosa, e que seus descendentes podem ter consequências por causa dessas atitudes? Nós vemos aqui que Baasa foi destruído, todos seus descendentes foram destruídos juntos, né? Não teve nenhum sucessor que viesse a reinar, que sobrasse desta família, dos seus parentes, todos foram destruídos. Então, nós precisamos pensar que o pecado, ele tem consequências sim, e essas consequências, elas podem sim alcançar os nossos descendentes, pois a palavra de Deus diz isso. Porque se nós crermos que não há mais punição desta forma, então nós podemos acreditar que o pecado não tem consequência nenhuma. Isso ficou escrito para que nós tomássemos como exemplo e pudéssemos aplicar a nossa vida. Então fica aqui essa pequena meditação, que você pense sobre isso e possamos viver uma vida santa, pura, na presença de Deus. Deus os abençoe. Eu oro por você e você ora por mim. Deus abençoe a você e sua família.